a inadimplência condominial e a realização do leilão. Então, eu pude, de maneira resumida, colocar, né, a minha experiência ali no artigo, no texto, falando como funciona, porque, de novo, né, eu sei que a inadimplência é uma das maiores dores da gestão condominial e o leiloeiro, no caso, eu estou aqui para ajudar. Você, síndico, não precisa passar por isso sozinho, você não precisa saber de leilão, né? Já tem muita coisa que o síndico precisa se preocupar ali no dia a dia. Então, deixa que essa parte do leilão eu cuido, né? Eu vou dar todo o suporte para o síndico, explicar isso que eu estou explicando para você. Esse nosso bate-papo é um bate-papo que eu tenho com o síndico, essa conscientização de trazer sempre as opções, qual é a melhor opção para aquele condomínio, trazer algumas estratégias. Então, eu gosto muito de... É muito importante esse contato, porque foi o que eu falei, é um trabalho lado a lado. Tem algumas síndicas já que já se tornaram amigas minhas, que assim, o processo já está em fase ali. Às vezes, Ana, ainda falta um pouquinho para a fase de leilão, a síndica já me manda, Juliana, já deixa aí no seu acervo esse processo, já começo a acompanhar e eu já começo a ler o processo, a entender em que fase está o processo e a gente vai traçando as melhores estratégias e tentando acelerar esse processo, porque tempo é dinheiro. E a gente precisa, porque quanto mais tempo demora, mais o débito vai virando uma bola de neve, né, Ana? O débito, ele não para de atualizar. Quando o síndico ele entra ali com a ação, ele não para de atualizar, o débito continua atualizando. Inclusive, antes mesmo do leilão, eu sempre entro em contato com o advogado condominialista que vai estar assessorando o síndico, pedindo para atualizar, porque no edital de leilão, Ana, eu preciso colocar o débito atualizado. Entendeu? Então, assim, o débito continua atualizando. Então, a gente precisa realizar aquele leilão o mais rápido possível para devolver a saúde financeira do condomínio. Juliana, quanto que é importante, né? Ontem eu estive aqui com a Bárbara da Adaptalha e ela falou da importância de fazer adequação da LGPD dentro dos condomínios e que mesmo ela sendo advogada e sendo CEO de uma empresa, ela não se intromete na parte da assessoria jurídica do condomínio. Você aqui hoje também está aqui com a gente falando sobre leilão, falando dos tipos de leilão, o procedimento correto, passo a passo, para poder fazer um trâmite de um leilão, que não depende do tempo da gente, porque se a pessoa faz todos os trâmites corretos e tem X tempo para poder passar, imagine se ela faz os trâmites errados, vai demorar muito mais, vai ser cancelado, vai acontecer um monte de coisa. Então, olha como é que é importante você saber todas as especialidades que nós temos no jurídico e que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Contratar a empresa da Juliana para poder cuidar dessas unidades que têm inadimplências, que agora já estão beirando os 5 anos e às vezes até já passaram dos 5 anos, ou que nunca pagaram uma cota condominial, não tem nada a ver com a assessoria jurídica que você já tem contratada no seu condomínio. São 2 pessoas, 2 profissionais que vão trabalhar do começo ao final juntos. E eu acho isso muito importante, né, Juliana? A gente está falando sobre isso. Mas, Ju, eu falo assim, ó, você faz parte lá do nosso projeto do Chá das Síndicas, né? E você vê quanto que ainda é tão carente as pessoas de algumas informações. Principalmente essas informações que a parte jurídica não é engessada. A parte jurídica tem um nicho de assuntos. Então, a gente vai precisar do jurídico criminalista, civil, etc, etc. Mas o quanto que as pessoas ainda não sabem sobre leilão. E aí, quando você fala assim, não, tem curso, tem isso, tem aquilo, eu tenho um pouquinho como é que se diz? Eu tenho um pouquinho de preconceito. Eu não vou falar a palavra preconceito, mas assim, como se fosse um preconceito contra alguns cursos, porque quando as pessoas fazem um curso, eles se imaginam especialista daquele assunto. Sim. E não é. Esses cursos que tem da parte de engenharia, da parte de leilão, mediação, ou seja lá o que for, é para você ter noção, para você contratar bem. Porque ontem mesmo a gente falou sobre esse assunto das pessoas saberem contratar. É muito importante saber contratar. Juliana, se você não fosse a empresa JA, qual é a dica que você daria para uma síndica, sua amiga, para poder escolher a melhor empresa? Olha, excelente pergunta. A melhor dica que eu dou
não demorar a agir diante de uma inadimplência, tá? O que eu vejo assim na minha prática é que muitas vezes não, alguns casos o síndico demora a agir, e eu já vi casos, Ana, do síndico com pena do condômino inadimplente, eu já vi isso. Então, assim, não demorem a agir. Eu sempre friso, é importante sim você tentar de maneira extrajudicial, né, o pagamento daquela cota. Foi o que eu falei, o leilão não acontece do dia para a noite. Durante, inclusive, o curso do processo, o executado ali, o condômino inadimplente, ele tem diversas oportunidades de pagar o débito. Então, a principal dica é não demore a agir, tá? Diante de uma inadimplência. Porque o reflexo que isso gera em toda a coletividade é muito grande. Não só dos vizinhos, mas de toda aquela coletividade ali. E a segunda dica que eu dou é contar com o leiloeiro com experiência, tá? Pode contar com a Leilões Já, porque ninguém precisa saber tudo, né? E a gente tem inclusive, Ana, alguns advogados condominialistas que nunca levaram o imóvel a leilão, porque também, assim, a gente fala muito de leilão, mas não acontece também o tempo todo, em todo condomínio. Tem condomínio que o advogado nunca precisou chegar nessa fase. Na semana retrasada mesmo, eu estava conversando com uma advogada condominialista super experiente, que ela falou comigo: Juliana, eu nunca precisei levar um imóvel a leilão. Então, assim, você não precisa saber, né, de tudo. Até porque o leilão, fica até uma curiosidade, na faculdade de Direito, Ana, a gente mal aprende sobre leilão, tá? Então, assim, tudo que eu sei sobre leilão foi desses 10 anos de experiência, né, de atuação na área. Então, assim, seja você advogado condominialista, seja você síndico, conte com um leiloeiro experiente, que já esteja familiarizado com o tema, para poder te auxiliar nesse momento, para atuar lado a lado, garantir a segurança jurídica do certame e, de fato, recuperar a saúde financeira do condomínio. Então, por exemplo, tem imóvel que eu levo a leilão, Ana, que eu entro em contato com o síndico, às vezes não foi nenhum síndico que me indicou, às vezes foi advogado condominialista, mas eu sempre peço para entrar em contato com o síndico para anunciar no grupo do condomínio que algum imóvel, porque o leilão ele é público, tá? Não gera nenhum constrangimento você anunciar que uma unidade está à venda. Tá? É até bom desmistificar esse outro mito, porque eu já vi, eu vou constranger o condômino. Não, tudo é maneira também como você vai levar essa informação. Mas dos leilões nas execuções de cotas condominiais, Ana, o que eu vejo mais pessoas arrematando é um morador que mora de aluguel. É um morador que, às vezes, os pais moram no prédio e querem arrematar, querem comprar, querem investir, já conhecem. Então, eu sempre gosto de ter esse contato com o síndico também, para o síndico divulgar lá no condomínio esse leilão, porque o leilão ele é público, então ele não só pode, como ele deve ser amplamente divulgado. Então, eu estou pensando aqui algumas outras dicas, mas, assim, basicamente são essas. Você não demorar a agir diante de uma inadimplência, contar com o leiloeiro, de preferência Leilões Já, pode contar comigo para que você não passe por isso sozinho, seja você advogado ou síndico, para a gente realizar tudo da melhor maneira possível, da maneira mais célere e garantindo a segurança jurídica do leilão.